Ramon estava andando com seu filho de 8 anos, Lucas. Eles estavam indo em direção ao parque central da cidade. "Está um dia lindo, não é, meu filho?" comentou Ramon, tentando iniciar uma conversa com Lucas, que parecia mais distraído do que o usual. Lucas, porém, se manteve quieto. O garoto olhava para os lados e não respondia nada do que seu pai falava. A ausência de resposta não pareceu abalar Ramon, que apenas sorriu e passou a mão pelos cabelos loiros do filho. Com a outra mão, ele segurava firmemente a mão do menino, guiando-o pelas calçadas movimentadas até que pararam em frente a uma sorveteria. "Que tal um sorvete, hein?" sugeriu Ramon, esperando animar o garoto. Lucas acenou com a cabeça, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Ramon pediu um sorvete de baunilha para Lucas e um de chocolate para si. O local estava muito movimentado e barulhento. Lucas não falou nada, mas Ramon percebeu que o garoto estava incomodado com o ruído. "Vamos lá para fora", disse Ramon, levando Lucas pela mão até o banco vazio em frente à praça central. Uma vez lá fora, Lucas começou a tomar seu sorvete calmamente, e Ramon aproveitou para observar os transeuntes, mantendo o outro braço confortavelmente sobre o ombro de seu filho. Foi então que Ramon notou uma mulher com um cachorro que os fitava intensamente. Após alguns minutos, a mulher se aproximou deles. Ela deveria ter uns 50 e poucos anos e suas feições eram sérias e preocupadas. Ela parou na frente deles, olhando diretamente para Lucas. "Meu garoto, você está bem? Esse homem lhe fez algo?" perguntou ela com um tom de urgência. Lucas ficou quieto e apenas continuou tomando seu sorvete sem olhar para a mulher. Ramon, por sua vez, sentiu uma onda de raiva misturada com surpresa. "Senhora, esse é o meu filho. Por que a senhora está perguntando algo assim?" Ramon respondeu, sua voz carregada de indignação. A mulher, no entanto, não pareceu convencida e continuou a fitar Ramon com desconfiança. "Só estou tentando ajudar", ela disse, ainda olhando para Lucas com preocupação. "Há tantas coisas ruins acontecendo por aí, nunca se sabe." "Nós estamos bem, obrigado." Ramon interrompeu, já puxando Lucas para se levantar. "Vamos, Lucas. Vamos encontrar um lugar mais tranquilo." Eles se afastaram da senhora e foram para outro banco mais distante. Ramon sentou-se, ainda visivelmente perturbado pelo confronto, e olhou para Lucas. "Desculpe por isso, Lucas. Algumas pessoas apenas se preocupam demais", tentou explicar, forçando um sorriso. Lucas finalmente olhou para o pai, terminando seu sorvete. Os dois caminharam até um banco mais distante, longe da mulher que os incomodou. Após sentarem em outro banco, a mulher que havia abordado Ramon e Lucas anteriormente os seguiu novamente. Ela aproximou-se, o rosto contorcido em desagrado. "Você não é o pai dessa criança. Onde estão os pais dele?" inquiriu ela com raiva. Ramon, visivelmente irritado, respirou fundo, tentando manter a calma apesar da acusação infundada. "Só porque meu filho é de cor diferente da minha não significa que não somos pai e filho. Além disso, a minha vida e a do meu filho não são da sua conta", respondeu ele firmemente, mantendo Lucas junto a si. "Você não é o pai desse menino e isso não vai ficar assim", retrucou a mulher com o dedo em riste. Sem mais palavras, a mulher se afastou, desaparecendo da vista deles por um momento. Ramon sentiu um peso no estômago, mas tentou não demonstrar preocupação. "Melhor nós irmos embora", disse ele a Lucas, tentando passar tranquilidade. Lucas, silencioso e confuso com toda a situação, apenas levantou-se junto com o pai e caminharam para longe, buscando sair do parque central. Mas quando eles se dirigiam para a saída, o som de sirenes da polícia ecoou pelo ar, fazendo-os parar. Ramon sentiu seu coração disparar, mas se esforçou para manter a compostura na frente de Lucas. Não demorou muito para que a mesma senhora reaparecesse, acompanhada do cachorro e apontando para eles enquanto falava com 2 policiais que haviam acabado de sair de uma viatura. "É ele, policial, o homem que levou o garoto", acusou ela,
com uma convicção errônea. Os policiais se aproximaram de Ramon e Lucas com expressões sérias. Senhor, está havendo algum engano, tentou explicar Ramon, sua voz calma escondendo a agitação interna. Preciso que me mostre sua identidade e a do garoto, pediu um dos policiais. Claro, respondeu Ramon prontamente, colocando a mão no bolso e tirando sua carteira. Ele entregou sua identidade ao policial, que a examinou rapidamente. E a do garoto? Perguntou o outro policial, observando Lucas. Eu ainda não tenho. Lucas é meu filho adotivo. O processo de adoção terminou há poucas semanas. Eu ainda não tive tempo de fazer a identidade dele, explicou Ramon, sua voz firme, mas preocupada. O policial que segurava a identidade de Ramon olhou desconfiado para ele. Senhor, precisamos que você venha conosco até a delegacia para esclarecermos isso, disse ele, seu tom indicando que não havia espaço para negociação. Meu Deus, eu só estou passeando com meu filho, pensou Ramon, contendo-se para não falar alto. Nesse momento, ao perceber que a situação estava escalando, Lucas começou a ficar nervoso e a emitir gemidos de medo. A mulher, ainda por perto, interveio. Calma, garoto. O homem mau já está indo embora, disse ela, puxando Lucas para mais perto de si. Ramon, ao ver a mulher tocando seu filho e falando dessa forma, sentiu uma onda de raiva misturada com desespero. Não toque no meu filho! Exclamou ele, tentando alcançar Lucas, mas os policiais foram mais rápidos. Eles o seguraram com mais firmeza, forçando-o contra o carro e algemando-o. Ramon lutava para manter a calma, tentando não piorar a situação na frente de Lucas, que agora estava chorando. Vamos resolver isso na delegacia, senhor. É melhor cooperar, disse um dos policiais, enquanto o outro tentava acalmar Lucas, afastando-o da mulher que o havia acusado. Enquanto Ramon era levado para a viatura, seu olhar encontrou o de Lucas, cheio de confusão e medo. Ele tentou transmitir alguma alegria através de um sorriso forçado, esperando que as coisas se resolvessem logo e que pudessem deixar esse terrível mal-entendido para trás. Dentro da viatura, algemado e visivelmente abalado, Ramon assistia pelo retrovisor enquanto Lucas, seu filho, era cuidadosamente colocado em outra viatura. A mulher que o denunciara falava animadamente com um dos policiais. Eu irei junto com o garoto. Quero prestar meu depoimento. Pessoas como ele que maltratam crianças são o pior tipo possível. Quero que ele seja preso, exclamava ela com uma veemência que parecia mover montanhas. Enquanto isso, ela gritava por alguém chamada Lara. Lara, vem aqui! Lara, uma mulher que estava passeando pelo parque e que por acaso era vizinha da denunciante, aproximou-se rapidamente. O que aconteceu, Margarida? Só estou fazendo justiça, respondeu Margarida com um sorriso triunfante. Acabei de salvar a vida de um garotinho. Você pode ficar com o meu cachorro enquanto faço a denúncia na delegacia? Claro, disse Lara, pegando a coleira do cachorro. Margarida, então, entrou na viatura junto com Lucas. No caminho até a delegacia, ela tentava iniciar uma conversa com Lucas, que não respondia nada, apenas chorava silenciosamente. Margarida observava o menino com uma expressão de piedade. Pobre coitado, deve estar com tanto medo daquele homem que nem consegue falar, pensou ela, sentindo-se ainda mais justificada em sua ação. Na delegacia, Ramon ainda estava algemado, o metal frio contra sua pele, ampliando a sensação de impotência. Não precisa disso, ele falou calmamente para um dos policiais, que apenas o olhou torto e o ignorou. Através da pequena janela da sala onde estava detido, Ramon podia ver Margarida ao lado de seu filho Lucas. Vê-los juntos, com Margarida falando e Lucas em silêncio, o deixava irritado, mas desta vez ele se conteve, respirando fundo para manter a calma. Onde estão os pais do garoto? Perguntou um dos policiais. Eu sou o pai dele. Já disse que ele é adotado, respondeu Ramon,
tentando manter a voz firme apesar da frustração crescente. Perguntamos ao menino, mas ele não respondeu que você é o pai dele, disse outro policial, seu tom sugestivo. Meu filho tem autismo, por isso ele não fala, explicou Ramon, sentindo-se como se cada palavra fosse um esforço hercúleo para manter a situação sob controle. O policial o olhou desconfiado, seu ceticismo evidente. Não sei não, murmurou o policial. Para mim, o garoto parecia estar com muito medo. Claro que ele estava com medo, exclamou Ramon, a voz elevando-se apesar de seus esforços. Aquela mulher o puxou para perto dela, os barulhos das sirenes, o cachorro latindo perto dele e, além disso, ele viu o pai dele ser preso na frente dele. Mantenha o respeito, repreendeu o policial, levantando-se de sua cadeira. Ramon engoliu em seco, sabendo que precisava manter a calma para não piorar as coisas. Ele olhou novamente para a janela, vendo Lucas agora sentado em uma cadeira, com Margarida ao seu lado, falando incessantemente ao ouvido do menino. A visão acendeu uma chama de determinação dentro de Ramon. Por favor, eu preciso falar com meu advogado, disse ele, tentando trazer alguma formalidade e ordem à situação caótica. Os policiais se entreolharam e um deles finalmente acenou com a cabeça, saindo da sala para, presumivelmente, fazer a ligação necessária. Enquanto isso, Ramon mantinha o olhar fixo na figura de seu filho, prometendo a si mesmo que resolveria essa situação, não importa o que custasse. Enquanto esperava seu advogado, uma policial entrou na sala onde Ramon estava detido. Ela se apresentou com uma expressão gentil. Meu nome é Júlia. Vim informar que seu advogado foi contatado e logo virá, disse ela, aproximando-se. Obrigado, respondeu Ramon, notando uma ponta de simpatia no olhar da policial. Júlia hesitou por um momento antes de prosseguir, claramente tocada pela situação. Percebi que o garoto que você diz ser seu filho tem autismo. Não é algo comum adotar uma criança com necessidades especiais. Tem que amar muito para fazer isso, comentou ela, um tanto pensativa. Ramon olhou para Júlia, sentindo uma mistura de gratidão e dor ao falar de Lucas. Eu amo ele. Não importa se é do meu sangue ou não, ele é meu filho, afirmou Ramon com convicção. Me conte mais sobre ele, sobre o motivo que você decidiu adotá-lo, pediu Júlia, sentando-se em frente a ele. Ramon suspirou, lembrando-se de tudo o que havia acontecido. Tinha um casal de amigos, conheço eles há algum tempo. Os dois eram pessoas um pouco problemáticas. Eles engravidaram e eu acompanhei a gravidez deles. Porém, fui promovido e tive que morar em outra cidade. Passei anos afastado e não tive mais notícias deles. Anos depois, eu voltei. Um dia fui visitá-los e fiquei triste com o que vi. Lucas estava jogado no chão, chorando, enquanto os dois brigavam. Infelizmente, isso não era algo incomum no dia a dia deles. Tudo estava piorando e quem sofria mais era Lucas. Ele não tinha o carinho dos pais e não tinha o tratamento adequado, contou Ramon, a voz embargada pela emoção. Quando visitava meus amigos, eu passava a maior parte do tempo com Lucas. Mesmo sem falar, começamos a nos aproximar e, quando dei por mim, eu já o via como meu filho. Meus amigos logo desistiram de criar Lucas. Eu descobri depois que eles haviam tentado dar Lucas para a avó do meu amigo, mas ela não quis o garoto também. Lucas já passava boa parte do tempo comigo, mas apenas recentemente foi dada a guarda dele para mim. Concluiu Ramon, como se desabafasse um fardo pesado. Júlia ouvia atentamente, sua expressão suavizando-se ainda mais. Essa mulher? Você sabe que ela fez essa denúncia apenas porque eu sou negro, acrescentou Ramon, a tristeza tingindo suas palavras. A policial assentiu com a cabeça, sua expressão triste. Sei, mas infelizmente meus colegas não veem as coisas desse jeito. É difícil mudar algumas percepções, confessou ela. Espero que meu advogado possa resolver isso rapidamente. Lucas precisa de mim e eu dele.
Não posso deixá-lo sozinho, especialmente agora, disse Ramon, olhando para o relógio na parede, contando os minutos até poder ver Lucas novamente. Júlia se levantou, parecendo decidida. Vou fazer o que puder para ajudar. Vou falar com os colegas e ver o que posso fazer para acelerar o processo. Sua história é tocante e é claro que você ama seu filho, prometeu ela antes de sair da sala. Sozinho novamente, Ramon encarou as paredes frias da delegacia, permitindo-se sentir uma ponta de esperança pela primeira vez desde que fora detido. Ele sabia que a jornada ainda seria longa, mas estava determinado a lutar por Lucas, não importando os obstáculos. A presença de Júlia, uma aliada inesperada, lhe dava força. Ele precisava acreditar que, no final, prevaleceria o vínculo verdadeiro entre ele e seu filho. Momentos depois, Júlia voltou à sala onde Ramon estava detido, acompanhada de Mário, o advogado de Ramon. O advogado tinha uma expressão séria e determinada. Eu juro que vou fazer eles pagarem pelo que fizeram a você, meu amigo, disse Mário, apertando a mão de Ramon com firmeza. Só quero sair daqui com meu filho, apenas isso, respondeu Ramon, a voz cansada, mas aliviada ao ver seu advogado. Após alguns minutos, um policial se aproximou e retirou as algemas de Ramon. Foi comprovado que você é realmente o pai adotivo de Lucas, anunciou o policial, abrindo as algemas. Ramon esfregou os pulsos levemente marcados pelas algemas e seguiu o policial até o corredor onde Lucas estava. O menino estava sentado ao lado de Margarida, que olhava com uma expressão de desaprovação. Ao ver Ramon, ela não conseguiu esconder sua indignação. Por que vocês soltaram esse homem? Ele não vai ser preso? O menino está assustado, nem fala. Protestou Margarida, claramente frustrada. Ramon sentiu uma onda de raiva ao ouvir as palavras dela, mas se conteve, respirando fundo para manter a calma. Foi então que Lucas, ao ver seu pai, levantou-se rapidamente e correu em direção a Ramon, abraçando-o com força. Pobre criança, vivendo com um homem desses, comentou Margarida, incapaz de ocultar seu desdém. Ramon estava prestes a responder, mas foi interrompido pela chegada de Júlia, que parecia aliviada ao ver que a situação parecia resolvida. Vejo que tudo se resolveu, disse ela sorrindo. Sim, obrigado pela ajuda, agradeceu Ramon, segurando Lucas próximo a si. Na verdade, precisamos que você fique mais um pouco, interrompeu Júlia, seu tom subitamente sério. Mas por quê? Perguntou Ramon, uma sombra de preocupação cruzando seu rosto. Surgiu um fato novo e precisamos que você fique, explicou Júlia. Claro, mas você pode me dizer o que aconteceu? Insistiu Ramon. Eu tenho certeza que você conhece um homem chamado Túlio, mas mesmo assim tenho que lhe perguntar. Você o conhece? Perguntou Júlia, observando atentamente a reação de Ramon. Sim, conheço. Túlio é o meu amigo que lhe falei. Ele é o pai biológico de Lucas, confirmou Ramon, ainda confuso com o rumo da conversa. Júlia então se virou para Margarida e fez a mesma pergunta. A senhora conhece um homem chamado Túlio? Indagou. Sim, Túlio é meu filho, respondeu Margarida, sem entender a conexão. Meu Deus! Exclamou Margarida, sua mão voando para a boca quando a realização a atingiu. Lucas é meu neto? A senhora fez uma denúncia contra o homem que adotou o seu neto e a senhora não sabia que o garoto era seu neto? Isso está parecendo uma mentira, senhora. Saiba que falsa acusação é considerado crime. Apontou Júlia, agora com uma expressão severa. Margarida, atônita, gaguejou em busca de palavras. Eu não sabia, conseguiu dizer, sua voz um sussurro trêmulo. Margarida foi então conduzida até uma sala para ser interrogada. Ramon, ainda processando a reviravolta, abraçou Lucas mais apertado, grato pelo apoio de seu advogado e da policial Júlia, enquanto aguardava para entender completamente as implicações do novo desenvolvimento. Décadas atrás, quando Margarida era uma jovem mulher, ela conheceu seu futuro marido.
Os 2 primeiros anos de casamento foram bons, mas depois eles passaram a brigar constantemente. Confrontada com um casamento em frangalhos, Margarida pensou seriamente em se divorciar. Foi então que ela descobriu que estava grávida. Como vou criar meu filho sozinha? Ela se perguntou, angustiada com a perspectiva de uma vida de mãe solteira. Por causa da gravidez, decidiu continuar o casamento, na esperança de que as coisas melhorassem. 9 meses depois, nasceu seu primeiro e único filho, Túlio. Túlio era uma criança alegre e divertida, que trazia um pouco de luz para os dias nublados de Margarida. No entanto, essa alegria foi ofuscada pela constante presença de conflitos entre os pais. Túlio crescia vendo os pais brigando constantemente, e esse ambiente tumultuado começou a afetar seu comportamento e felicidade. Até que um dia seu pai desapareceu. Ele havia fugido com outra mulher, alegando que não suportava mais a vida que levava. A partida abrupta deixou Margarida devastada, mas o que realmente lhe afetou foi a perspectiva de criar Túlio sozinha. No fundo, ela não amava mais o pai de Túlio. Ela queria apenas alguém que a ajudasse a criar a criança. Margarida passou a ficar sempre irritada, especialmente com Túlio, que continuava sendo uma criança alegre e às vezes barulhenta. A frustração de Margarida transbordava em brigas constantes com o garoto por coisas que crianças sempre fazem. Ela mal conversava com o próprio filho e essa falta de comunicação só piorava a relação entre eles. Túlio cresceu em um ambiente de críticas constantes e pouco amor. Isso o afetou profundamente ao atingir a vida adulta. Assim que completou 18 anos, Margarida tomou uma decisão drástica. Sem qualquer aviso prévio, ela expulsou o filho de casa. Quando Túlio chegou em casa naquele dia, suas malas já estavam prontas na porta. Sem lugar para ir e sem apoio, Túlio se viu completamente sozinho. Poucos anos depois dessa dolorosa separação, Margarida recebeu a visita inesperada de Túlio, mas ele não estava sozinho. Estava com uma criança pequena ao seu lado. "Mãe, quero lhe apresentar seu neto", ele disse com uma mistura de hesitação e esperança. Margarida ficou alguns dias com Lucas, que tinha apenas 2 anos na época. Ela observava o garoto, mas sem o afeto que uma avó normalmente teria. "Mãe, eu não tenho condições de criar Lucas. Vou dar ele para a adoção. A senhora, como avó, tem direito a ficar com ele se desejar", Túlio explicou, esperando talvez uma faísca de compaixão da mãe. "Não quero esse garoto, ele nem ao menos fala. Pode dar para a adoção, não é minha responsabilidade", respondeu Margarida de forma fria e desinteressada. Depois desse dia, Margarida nunca mais soube de seu filho e de seu neto. Ela não fazia questão de contato, isolando-se ainda mais em seu próprio mundo de ressentimentos e amarguras. Túlio, por sua vez, tentou criar Lucas por mais alguns anos, mas a pressão de ser pai solteiro, já que a mãe do garoto havia o deixado, especialmente de uma criança com necessidades especiais, se tornou cada vez mais insuportável. Eventualmente, ele tomou a dolorosa decisão de dar Lucas para adoção, na esperança de que outra família pudesse oferecer o que ele não conseguia. Foi então que Ramon entrou na vida de Lucas, adotando o menino e oferecendo-lhe o amor e a estabilidade que Margarida e Túlio não foram capazes de dar. O interrogatório com Margarida se prolongava na delegacia, cada resposta dela mais hesitante do que a anterior. "Então por que você denunciou Ramon?" insistiu o policial, sua expressão rígida enquanto anotava as respostas em seu bloco de notas. "Porque está claro que ele não é o pai do garoto", respondeu Margarida, evitando o olhar do policial. "Isso foi devido à cor dele?" perguntou o policial, mirando-a diretamente, tentando capturar qualquer traço de hesitação. "Claro que sim. Está na cara que ele não é o pai do garoto", admitiu ela, finalmente confessando o preconceito que tinha motivado sua ação. "Ter um filho de cor diferente da dele não é um crime. Então tem que ter um motivo a mais para a senhora ter denunciado ele. O que levou a senhora a suspeitar que ele poderia fazer algo de ruim à criança?" indagou o policial, pressionando-a para que desse mais detalhes. "Bem,
Ele apenas... não sei... não parecia ser o pai. Eu achei... estranho, gaguejou Margarida, claramente lutando para justificar sua atitude. Enquanto isso, em outra sala, Júlia conversava com Ramon. O ambiente era palpavelmente mais amigável, apesar do cansaço evidente nos olhos de Ramon. Eu não sabia, confessava Ramon, referindo-se a Margarida. Túlio falou algumas vezes de sua mãe, mas eu nunca a vi. Os dois mal se falam, talvez 1 ou 2 vezes no ano, e desde que adotei Lucas, ele anda sumido. Bem, acho que vocês dois devem estar cansados. Podem ir, qualquer coisa eu aviso vocês, disse Júlia, fechando o arquivo em suas mãos e preparando-se para se despedir. O que vai acontecer com ela? Perguntou Ramon, uma preocupação latente em sua voz. Provavelmente vai ser solta, disse Júlia, suspirando com indignação. Para mim, está claro o motivo de ela ter denunciado você. Mas, infelizmente, talvez precisaríamos de mais provas. Ramon suspirou também, sabendo que ela sairia impune apesar das evidências de sua motivação preconceituosa. Após deixarem a delegacia, Ramon e Lucas chamaram um táxi. O cansaço do dia era palpável e, ao entrarem no carro, Ramon viu Margarida saindo da delegacia. Ela o olhou rapidamente e Ramon não conseguiu decifrar sua expressão, um misto de confusão, talvez arrependimento, ou simples indiferença. Lucas estava tão exausto que dormiu durante toda a viagem. Ramon o carregou para dentro de casa e o colocou na cama, certificando-se de que ele estava confortável e seguro. Voltando à sala, Ramon sentiu o peso do dia cair sobre seus ombros. Ele tentava tirar os tênis, mas a exaustão venceu. Sem perceber, adormeceu no sofá, ainda meio sentado, meio deitado numa posição que falava volumes sobre o desgaste emocional e físico do dia. O silêncio da noite envolvia a casa, um contraste gritante com o caos e a tensão da delegacia. Naquela noite, a casa de Ramon era um refúgio, um lugar onde, apesar das lutas e incertezas, ele e Lucas podiam encontrar alguma paz. No dia seguinte, Ramon foi abruptamente acordado por batidas insistentes na porta. Um pouco desorientado, ele se dirigiu à entrada e abriu a porta, levando um susto ao se deparar com Júlia. Ela estava vestida casualmente, bem diferente do uniforme de policial que ele estava acostumado a ver. Bom dia, algo aconteceu? Ramon perguntou, ainda tentando entender o motivo da visita. Você esqueceu sua identidade na delegacia, eu vim deixar. Ela disse, estendendo um pequeno envelope para ele. Obrigado, disse ele, aceitando o envelope e abrindo a porta mais amplamente. Hesitante, ele olhou para Júlia, que parecia um pouco desconfortável com a situação inesperada. Você quer entrar? Claro, ela respondeu, e depois entrou. Júlia observou Lucas sentado à mesa da sala, concentrado em seu café da manhã. Bom dia, Lucas. Ela cumprimentou, tocando suavemente seus cabelos. Lucas olhou para ela e ofereceu um leve sorriso, uma reação rara para ele com estranhos. Estranho, Ramon comentou surpreso. Ele não costuma gostar que pessoas estranhas o toquem, mas com você é diferente. Acho que é porque temos muito em comum, ela respondeu. Eu também tenho autismo em um grau menor, mas ainda me causa alguns problemas às vezes. Eu não percebi, ele admitiu, um pouco envergonhado. Além disso, também fomos adotados. Tive sorte de ter pais adotivos maravilhosos. Meus pais biológicos eram pessoas complicadas, tenho vagas lembranças deles. Meus pais adotivos salvaram minha vida de certa forma. Júlia compartilhou, seus olhos brilhando com uma mistura de gratidão e tristeza. Ramon se aproximou da cozinha. Você quer um café? Ele perguntou, desejando prolongar a conversa. Adoraria, disse Júlia, aceitando a oferta. Eles conversaram bastante naquela manhã, compartilhando experiências sobre adoção e as complexidades de crescer com autismo. Era uma conexão rara e valiosa, e Ramon sentia-se grato por esse momento inesperado de entendimento. Está na hora do meu turno,
Júlia disse eventualmente, verificando seu relógio. Se quiser, pode passar aqui outro dia. Ramon sugeriu, meio hesitante. Eu adoraria, ela respondeu com um sorriso. Os dois se despediram e Lucas, que havia observado a interação entre os adultos, olhou para o pai com intensidade. Que foi? Ramon perguntou, percebendo o olhar curioso do filho. Só estou sendo educado com a moça, ele explicou, tentando desviar o olhar do filho que parecia analisar cada palavra. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Margarida estava em sua casa, remoendo os eventos recentes. Aquele homem está criando meu neto, ela pensava, uma mistura de raiva e confusão turbilhonando dentro dela. Por algum motivo, essa realidade a incomodava mais do que esperava. Sentada sozinha, ela ponderava sobre suas ações e as consequências que haviam surgido de forma tão abrupta. Eu tenho que ver meu neto mais uma vez, ela decidiu, sentindo uma necessidade urgente de reconectar, talvez para corrigir seus erros ou simplesmente para ver o menino com novos olhos. Agora, com a verdade revelada e a realidade de sua conexão familiar clara, Margarida sentia que não podia ignorar o vínculo que, querendo ou não, ligava a Lucas. Júlia passou a visitar Ramon todas as manhãs, e esses encontros matinais rapidamente transformaram uma simples amizade em algo mais profundo e significativo. Um dia, enquanto compartilhavam o café da manhã, Júlia decidiu abrir o coração. Tenho um segredo para te contar, mas não conte a ninguém, posso ser demitida, disse ela, a seriedade em seu tom contrastando com o usual ambiente descontraído. Pode contar, minha boca é um túmulo, assegurou Ramon, curioso e um pouco preocupado. Sabe a sua identidade? Você não esqueceu ela. Eu que tirei de cima da mesa e guardei em outro local. Fiz isso para ter a oportunidade de falar com você novamente, confessou Júlia, seus olhos evitando os de Ramon. Falar comigo? Por quê? Perguntou ele, surpreso com a revelação. Quando você contou sua história com Lucas, eu me senti tão conectada que não pude deixar passar a oportunidade, explicou ela, finalmente olhando para ele. Ramon sorriu, tocado pela sinceridade dela. Obrigado por se interessar, mas sou só uma pessoa comum, com um emprego comum. Só tento fazer o meu melhor, disse Ramon, tentando minimizar sua importância. Você é especial, Ramon, afirmou Júlia, colocando sua mão sobre a dele. Naquele momento, os dois se aproximaram, os olhos de cada um refletindo um misto de afeto e hesitação. Estavam prestes a se beijar quando Lucas apareceu de repente na entrada da sala, olhando para eles com curiosidade. Ramon e Júlia se afastaram rapidamente. Ramon, pensando rápido, fez um teatro. Nossa, seu perfume é bom mesmo, ele disse tentando disfarçar a situação. Júlia riu da improvisação de Ramon, reconhecendo a necessidade de manter as coisas leves na frente de Lucas. É bom eu ir, disse ela, ainda sorrindo, mas sabendo que era hora de sair. Nos dias seguintes, a tensão entre eles cresceu até que finalmente ficaram a sós novamente e compartilharam seu primeiro beijo. A presença de Júlia não só trouxe felicidade a Ramon, mas também a Lucas, que parecia mais animado e contente ao lado dela. Um dia, os três foram passear no parque, parecendo uma família feliz e completa. Margarida, por coincidência, também estava passeando com seu cachorro, assim como naquele dia fatídico. Ao ver Ramon, Lucas e Júlia juntos, ela sentiu um misto de raiva e despeito. A cena diante de seus olhos era tudo que ela não queria que acontecesse. Meu neto não pode ser criado por ele e agora tem aquela mulher, pensou Margarida, observando-os à distância. Ela não se aproximou, mas seu cérebro já trabalhava em algo que pudesse fazer para que Ramon perdesse a guarda de Lucas. Enquanto isso, Júlia, sempre atenta, notou a presença de Margarida observando-os. Ela decidiu não mencionar nada para Ramon, pois não queria estragar aquele belo dia. Eles continuaram seu passeio, rindo e brincando entre si, alheios ao olhar inquisidor e mal-intencionado de Margarida. Naquele momento,
A prioridade de Júlia era preservar a alegria e a tranquilidade que tinham encontrado juntos. Ramon estava em casa, desfrutando de um tranquilo café da manhã com Júlia. A manhã estava calma, a luz do sol filtrava suavemente pela janela da cozinha, criando uma atmosfera aconchegante que só era superada pelo calor da conversa entre os dois. "Acho que você devia se mudar para minha casa", sugeriu Ramon, olhando para Júlia com um meio sorriso. "Você passa o dia quase todo aqui." "Isso é um convite?" perguntou Júlia, a curiosidade brilhando em seus olhos. "É sim, na verdade eu estou quase mandando, mas você é policial e me prenderia por lhe obrigar a morar comigo", brincou ele rindo. Júlia sorriu amplamente, a ideia claramente a agradando. "Eu vou adorar morar aqui", disse ela, a emoção evidente em sua voz. Foi então que Lucas apareceu na porta da cozinha. Com passos hesitantes, ele entrou no ambiente familiar. "Bom dia, filho", saudou Ramon, voltando sua atenção para Lucas. "Bom dia, pai", respondeu Lucas claramente, suas palavras soando como música para os ouvidos de Ramon. Instantaneamente, Ramon sentiu uma onda de emoção subir à superfície, pois aquelas eram as primeiras palavras de seu filho. Lágrimas brotaram de seus olhos, uma mistura de surpresa e alegria inundando seu coração. Júlia, entendendo a magnitude daquele momento, também foi tomada pela emoção e chorou junto com Ramon. "Estou tão feliz, Júlia", disse Ramon, as palavras mal saindo por entre os soluços. "Eu sei, meu amor", ela respondeu, abraçando-o e a Lucas, compartilhando um momento de pura felicidade familiar. Após as primeiras palavras de Lucas, muitas outras vieram. Com o tempo, ele começou a falar mais, cada dia trazendo novas palavras e novas frases. Certa manhã ele compartilhou uma novidade empolgante. "Amanhã na escola os professores vão nos levar ao zoológico. Eu quero ver uma galinha", disse ele, os olhos brilhando de entusiasmo. Júlia riu da inocência da escolha. "Mas acho que eles não vão ter galinha em um zoológico. Galinhas têm em vários outros lugares", explicou ela gentilmente. "Então vou ver uma águia", decidiu Lucas, prontamente adaptando seus planos. "Isso eu acho que tem", concordou Júlia. "Vamos passear no parque?", sugeriu Ramon, querendo aproveitar o lindo dia lá fora. "Vamos!", exclamou Lucas, gritando com animação. Feliz, Ramon observava Lucas se transformar dia após dia. O garoto que falava pouco agora conversava pelos cotovelos e sua sociabilidade florescia. No parque, Lucas se juntou a outras crianças, correndo e brincando livremente. Ramon e Júlia, contentes por verem Lucas tão feliz, relaxaram um pouco, observando-o à distância. Mas em um segundo de descuido, quando se voltaram para pegar algo na bolsa, perceberam que Lucas não estava mais à vista. Os dois levantaram rapidamente, seus corações batendo forte com a súbita preocupação. Eles começaram a procurar por Lucas, chamando seu nome e percorrendo os arredores do parque. "Lucas! Lucas!", gritava Ramon, a voz carregada de desespero. Eles perguntavam às outras crianças e pais que estavam por perto, mas ninguém parecia ter visto para onde Lucas tinha ido. Ramon sentiu o pânico tomar conta de si. Júlia, tentando manter a calma, pegou o celular para ligar para a polícia, enquanto continuavam a busca frenética pelo garoto. "Ele não pode ter ido muito longe", disse Júlia, tentando tranquilizar Ramon enquanto discava o número de emergência. A angústia dominava Ramon enquanto ele corria de um lado para o outro, sua mente girando com possibilidades terríveis. A felicidade do dia havia se transformado em um pesadelo, e agora tudo o que ele queria era encontrar seu filho sã e salvo. Enquanto isso, numa parte isolada do parque, Margarida, movida por um turbilhão de emoções descontroladas, puxava Lucas pelo braço. Sua mente estava em desordem, guiada apenas pela confusão e pelo impulso irracional.
Se você se perder, ele talvez perca a sua guarda, pensava ela, sem considerar o medo crescente no rosto do garoto. Lucas começou a ficar visivelmente assustado e estava prestes a chorar quando uma voz familiar interrompeu o silêncio tenso. Mãe. Margarida se virou abruptamente e viu Túlio, seu filho, que ela não via há anos. O choque e a surpresa em seu rosto eram evidentes. Túlio? Ela indagou, a voz trêmula. O que a senhora está fazendo com o Lucas? Perguntou Túlio, seu tom misturando preocupação e desaprovação. Como você soube que eu estava aqui? Retrucou Margarida, ainda tentando processar o encontro inesperado. Eu saí da clínica de reabilitação há alguns dias. Passo aqui quase todo dia porque queria falar com a senhora. Mas não tive coragem. Mas vendo que a senhora está levando Lucas longe de Ramon, percebo que foi uma boa escolha não deixar ele com a senhora. Explicou Túlio, sua expressão dura. Antes que mais palavras pudessem ser trocadas, Júlia e Ramon apareceram. Lucas se soltou dos braços de Margarida e correu para Ramon, buscando segurança nos braços do pai. Túlio continuou seu desabafo, o olhar fixo na mãe. A senhora não quis ele quando ele precisou, mas agora está tentando tirar ele dos braços de Ramon. Desculpe, mãe, mas a senhora não pode ver os outros felizes. Quando meu pai nos deixou, a senhora descontou toda a sua frustração em mim e por isso eu sofri muito e ainda sofro. A senhora apenas não gosta de ver os outros felizes, porque a senhora não foi feliz. Concluiu Túlio as palavras carregadas de anos de dor reprimida. Margarida começou a chorar, as lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. O pior de tudo era reconhecer que seu filho tinha razão. Os sentimentos ruins que ela não conseguia decifrar eram, de fato, inveja da felicidade de Ramon, Júlia e Lucas. Eles tinham uma família feliz. Mesmo que nada fosse perfeito, davam o seu melhor um pelo outro. Margarida nunca teve nada disso, e isso havia criado uma inveja amarga dentro dela. Me perdoe, filho, ela soluçou, suas palavras quase inaudíveis entre os soluços. Túlio, no entanto, apenas se afastou, incapaz de lidar com a situação ali. Ramon e Lucas se juntaram a ele, formando um pequeno círculo de apoio mútuo. Júlia, que havia ficado um pouco para trás, observando a cena, finalmente falou, sua voz firme e decidida. Se você se aproximar dele novamente, eu juro que coloco você na cadeia. Margarida, devastada, caiu de joelhos, consumida pelo peso de suas ações e pelas palavras duras de seu filho e Júlia. Ela havia tentado destruir a felicidade que não conseguia ter, e agora enfrentava as consequências de seus atos, sozinha e desolada, enquanto observava Ramon, Júlia e Lucas se afastarem lentamente, retomando o passeio que ela havia interrompido com suas ações desesperadas. Longe do tumulto anterior, Ramon e Túlio se encontravam em um canto mais tranquilo do parque, enquanto Júlia, atenta, cuidava de Lucas, garantindo que ele se recuperasse do susto. A atmosfera entre Ramon e Túlio era marcada por uma camaradagem recém-descoberta, temperada pela seriedade dos eventos do dia. Vejo que você parece bem, comentou Ramon, observando Túlio com um olhar avaliador. Estou melhorando. Saí da reabilitação há poucos dias. Não tem sido fácil, mas tenho fé que vai dar certo, respondeu Túlio com uma sinceridade palpável. Seu olhar então se voltou para Lucas, que brincava sob o olhar atento de Júlia. Você fez ele evoluir tanto, você nasceu para ser pai. Estou feliz que você parece bem, respondeu Ramon, sentindo uma ponta de orgulho e alívio. A conversa então tomou um rumo mais sério. E quanto à sua mãe, o que pretende fazer? Vou visitá-la depois. Apesar de tudo, ela é minha mãe. Eu quero ajudar ela a ser uma pessoa melhor, embora isso talvez seja difícil. Mas não vou mais deixar ela destruir minha vida como fez por todos esses anos. Sei que o que ela passou com meu pai foi difícil, mas descontar as frustrações da vida nos outros não é certo, ainda mais se forem crianças.
concluiu Túlio, mostrando uma maturidade forjada pelas adversidades que enfrentara. O tempo passou e a vida de todos seguiu. Júlia e Ramon se casaram e estavam planejando ter outro filho. Lucas, com o apoio incondicional da família, conseguia ter uma vida mais feliz e superava cada obstáculo em seu caminho. Túlio e Margarida, por outro lado, tentavam construir pontes, apesar das mágoas do passado. Um dia, num gesto que poucos esperavam, Margarida foi até a porta da casa de Ramon. Júlia, visivelmente surpresa e irritada, atendeu. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Júlia, a cautela marcando cada palavra. Margarida observou Júlia e notou a grande barriga de grávida. "Eu preciso falar com Ramon", disse ela, sua voz carregando um peso de arrependimento. Ramon apareceu atrás de Júlia. "O que você quer falar comigo?" ele perguntou, sua postura defensiva, mas aberta a ouvir. "Quero apenas pedir desculpas. Estou fazendo terapia e percebo que eu era o problema. Sei que o que fiz não tem perdão, mas eu precisava falar isso para você ou não conseguiria viver comigo mesma", explicou Margarida, as palavras fluindo com dificuldade. "Fico feliz que esteja mudando", disse Ramon. Sua resposta simples, mas sincera. Margarida sorriu fracamente e então se afastou, deixando um silêncio pensativo atrás de si. "Será que ela mudou mesmo?" Júlia murmurou, ainda incerta. "Espero que sim", respondeu Ramon, tentando ser otimista. Naquele momento, Lucas voltava da escola e passou por Margarida sem reconhecer a gravidade do encontro. "Bom dia", disse ele educadamente. "Bom dia", respondeu ela, um sorriso triste enfeitando seu rosto ao ver o neto tão saudável e feliz. Então Lucas entrou em casa, onde o amor e o respeito reinavam. Margarida observou a porta se fechar atrás dele e pensou: "Ele está melhor mesmo com eles." Aquele pensamento, apesar de doloroso, trouxe um certo consolo, um reconhecimento de que, apesar de seus erros, o futuro de Lucas estava em boas mãos. Ramon, Júlia e Lucas formavam uma família onde cada membro era valorizado e amado, um contraste gritante com a vida que ela tinha proporcionado ao seu próprio filho.